Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Henrique, Tô me apresentando hoje porque no episódio passado esqueci de me apresentar, apresentei todo mundo que estava entrando aqui com a gente no podcast Fala ISD e levei um puxão de orelha que eu esqueci de me apresentar. Então, aqui é o Henrique, o especialista em ESG aqui da Ambipar Green Tech, e hoje eu estou aqui com a Renata e com a Flávia, minhas amigas e colegas aí de trabalho, para a gente falar mais um pouquinho sobre sustentabilidade corporativa aqui para vocês. Então, dando as boas-vindas aí para vocês, eu queria passar a palavra para elas também se apresentarem, seguindo aí a ordem alfabética. Flavinha. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Flávia, estou aqui pela primeira vez para conversar um pouquinho com vocês, com a Rê aqui, com o Henrique. Um tema muito interessante, Trabalho aqui na Ambipar Green Tech já tem um tempinho, desde 2016. E atualmente estou aí como consultoria ESG, trabalhando junto com o Henrique e com a Rê. Olá pessoal, tudo bom? Bom estar aqui de volta. Estou aqui hoje então, Renata falando, desculpa. Estou aqui hoje de novo para conversar com vocês um pouquinho mais sobre os assuntos que estão aí presentes no nosso dia a dia, onde a gente está aí se esforçando para colaborar para a construção de um mundo melhor, Vamos lá. Então vamos lá, gente. Obrigado, Rê, obrigado, Flavinha. Antes da gente continuar, acho que a gente podia escutar aí uma palavrinha da Dani Pedrosa, nossa CEO, trazendo um pouquinho aí do que nós vamos tratar nesse episódio de hoje. Fala pessoal, estamos no ar com o terceiro episódio do nosso podcast Fala ISD. E hoje, aproveitando que nós estamos no mês de maio, que é o mês do trabalhador, e que recentemente também tivemos aí o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, instituído pela OIT, nós iremos tratar exatamente sobre isso, sobre saúde e segurança ocupacional, saúde e segurança do trabalhador. Um tema que eu, particularmente, como engenheira de segurança, adoro, Um tema que é fundamental para o pilar social do ISD. Bom, será abordado então sobre o conceito da saúde ambiental e de que forma o ambiente interfere aí na saúde das pessoas. Questões como saneamento, exposição a agentes tóxicos e poluição do ar. E a partir daí, vem a importância das empresas investirem em saúde e segurança, em ambientes favoráveis à saúde do trabalhador, pensando mesmo em cuidar da saúde e não da doença. E vamos falar também como a tecnologia vem sendo uma grande aliada na mitigação de acidentes do trabalho. Bora então para esse bate-papo aí que vai ser sensacional? Recebendo aqui os feedbacks do nosso último episódio aí, que a gente falou de racismo ambiental, refugiados climáticos, uma temática bem densa, bem interessante. A gente recebeu uma notícia que eu acho que tem tudo a ver com o assunto tratado. Eu acho que só para a gente fazer um resgate, eu acho que pode ser interessante a gente trazer essa notícia para cá. Então, eu vou contar aqui para vocês rapidamente o que enviaram para a gente, que eu acho super interessante. A notícia, ela é aqui das Nações Unidas, e ela fala como que as mulheres estão resistindo à crise da água no Sudão. Não sei se vocês lembram, mas eu citei no episódio passado a crise social, a crise humanitária de Darfur, no Sudão, que é uma crise do início dos anos 2000, aí, muito violenta, com muita violência ali, uma crise entre grupos ali étnicos, grupos sociais étnicos. E a gente tem também um agravante que é a questão da aridez, a questão de que a região está ficando cada vez mais árida em função das questões climáticas. E isso tem gerado também, além do conflito, mas também por essa questão da seca,
alto número de refugiados estão deixando, né, vem deixando ao longo das décadas, aí, desses anos, a região. Isso está gerando uma crise humanitária gigantesca. E, nesse mesmo Sudão, né, um programa aí liderado pela ONU e outras organizações, né, um projeto, eles visam melhorar a resiliência, né, a adaptação dessas pessoas, dos agricultores dessas regiões, e a resiliência dessas práticas de agricultura. E está sendo muito interessante, né, ver os resultados. Eles estão focando em mulheres, né, para que elas liderem essas práticas, né, esses programas, esses projetos. Né, estão distribuindo aí sementes mais resistentes à seca e ao calor, em função da tendência que a gente vê da temperatura aumentar, né, e a seca aumentar nessa localidade. Estão desenvolvendo com eles práticas, ensinando, né, essas pessoas práticas e processos de agricultura mais resistentes a fungos e a pragas. E além disso, estão fazendo também um processo de reflorestamento, plantando árvores frutíferas, né, fazendo um processo ali de reflorestamento na região para poder melhorar a qualidade do solo, para poder melhorar todo esse processo. Além disso, também fizeram um reservatório de água para captação de água da chuva. A água da chuva a chuva está diminuindo nessa localidade, mas agora, quando chove, eles estão armazenando essa água que pode durar aí por vários meses. E o que eu queria chamar a atenção, né, além desse grande impacto social, uma informação interessante, né, que pesquisas mostram que em um dia ensolarado, né, uma árvore saudável, ela pode ter o mesmo poder de refrigeração que 2 aparelhos de ar-condicionado doméstico funcionando por 24 horas por dia. Então, eu acho interessante a gente trazer para fazer essa conexão, que mostra como que a gente reflorestar e replantar ajuda a mitigar os impactos sociais, a você voltar a ter um potencial agricultável maior, além de também amenizar os impactos do aquecimento global, né? Legal demais. Eu não quero delongar muito no assunto, que não é o principal aqui hoje do nosso podcast, mas tem 2 pontos aí que eu acho que se você puder trazer um pouquinho mais aí, eu acho que enriquece muito a discussão. Primeiro, se você sabe assim, por que eles estão colocando as mulheres como centro desse projeto, né? Por que eles estão colocando mulheres à frente desse programa? E a outra pergunta é se isso aí a gente pode chamar isso de uma agricultura regenerativa, isso que eles estão fazendo lá. Não sei se estou te pondo aí no aperto, mas me vieram aqui essas 2 perguntas. Acho que se puder trazer, a gente enriquece aí um pouquinho. Mas é sempre bom botar a gente no aperto, que até já faz o apelo para os próprios ouvintes, né? Coloque a gente em apertos também, mandem suas mensagens, seus comentários, suas dúvidas, que vai ser sempre bom a gente trazer aqui nesse bloco. Sim, eu acredito muito que a gente pode falar que é uma agricultura regenerativa. E quando a gente fala regenerativa, não só ambientalmente falando, mas socialmente falando também, né? Então a gente tem ali pessoas passando fome, passando sede, e esse processo de agricultura com reflorestamento, com preservação, né, com resiliência, adaptação, ela não só permite com que as pessoas tenham alimento, você recupera o solo, você tem uma tendência de recuperação de nascentes, por exemplo, e de manutenção de umidade no solo, então você também reduz o impacto da seca. Então, sim, eu acredito muito que a gente pode falar de uma questão de agricultura regenerativa, e o caso da gente ter o foco nas mulheres, isso é algo que não é restrito a essa localidade. Quando a gente vai falar sobre questões de gênero no mundo, né, tanto em questões de trabalho, questões sociais, enfim, a mulher ela é sempre tida como o centro ali, né, o alicerce familiar. Então a gente tem essa questão de que a mulher é a quem cuida da segurança nutricional das famílias na maioria dos casos, né? É a pessoa que tem esse conhecimento mais popular para poder cuidar, né? Trazendo esse conhecimento milenar, né? Ainda mais numa região dessa que ela é uma região um pouco mais tribal. E além de tudo, nessa localidade a gente tem um agravante que é o próprio conflito, a própria violência, né? Então vários exemplos que a gente tem aqui nesse case são mulheres viúvas que não têm mais os maridos e têm que cuidar sozinha dos filhos. Então eu acho que
vai um pouquinho, né, nessa linha do que você levantou, né, Rê? Vamos à coluna Me Fala Uma História. E contando um pouquinho de história então, né, pessoal? Como a Dani já até adiantou aqui pra gente, o assunto hoje é saúde e segurança do trabalho, tanto pelo mês de maio, mês do trabalhador, quanto pelo dia 28 de abril, que passou aí, né, umas 2 semanas para trás, que ele é tido como Dia Internacional, né, Dia Mundial da Saúde, da Segurança, Saúde do Trabalho, Saúde e Segurança no Trabalho. Aí só trazer o ponto, né, o marco dessa efeméride, é porque no dia 28 de abril de 69, o pessoal fica me zoando aqui da efeméride, eu adoro essa palavra. E hoje, realmente, de fato, esse programa é uma efeméride, né, que a gente está remetendo aí a essa data que passou. A gente teve, né, no final da década de 60, no dia, né, no final de abril aí do final da década de 60, lá nos Estados Unidos, no estado de Virgínia, uma explosão numa mina. E essa explosão matou 78 mineiros. Mas aí no ano de 69 teve um ato de, né, lá no governo aí dos Estados Unidos que formalizou, né, e trouxe com mais rigor as questões de saúde e segurança. E em 2003 a Organização Internacional do Trabalho instituiu então a data de 28 de abril como sendo o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho. Legal, acho que depois disso saíram muitas normas, né, que hoje colocam para diversos setores de atividade uma série de questões que hoje são cobradas e avaliadas com critérios aí até rígidos, né, em relação à manutenção dessa segurança. Isso aí eu acho que foi um marco super importante mesmo. E é interessante a gente ver que, por incrível que pareça, a gente ainda tem lugares no mundo onde essa questão da saúde e segurança do trabalho, por exemplo, não estão tão maduras ou muitas vezes não são ainda nem colocadas, né, como uma questão legal para ser olhada, né? Então fica aí o marco do dia 28 de abril de 69, né, como a data que trouxe aí o dia 28 de abril como Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. A gente gosta, né, como a gente já falou desde o princípio, a gente gosta muito de fazer esses estudos setoriais e trazer percepções de desafios da sustentabilidade para o setor. E como a gente está falando aqui de saúde e segurança do trabalho, nada melhor do que a gente trazer algo nesse sentido, né? E aí a gente, né, trabalha muito aí com empresas do setor da saúde, e aí eu queria trazer, aí a Rê já me colocou aqui num aperto mais cedo, agora eu que vou colocar ela nesse aperto. A gente tem uma temática, né, Rê, um conceito muito interessante que muitas vezes ainda negligenciado, né, mas a gente vê que é uma tendência muito grande, inclusive das empresas do setor de saúde, de começarem a olhar para esse conceito, que é a questão da saúde ambiental. Aí eu vou trazer só um trechinho de um relatório, né, que fala sobre saúde humana, saúde planetária, saúde ambiental. Depois a gente coloca o link desse relatório para vocês, mas que eu acho que representa bastante essa ideia. A gente tem aqui, né, que a saúde planetária, né, a saúde ambiental, ela é uma conquista, né, dos mais altos padrões de saúde, bem-estar e qualidade, né, para todas as pessoas, ou seja, pensando muito em equidade também. Então é a gente ter atenção criteriosa a esses sistemas humanos e sistemas políticos, econômicos, sociais que moldam a humanidade, mas também ficar de olho, né, a gente ter em vista os sistemas naturais da Terra, que definem os limites ambientais, os limites planetários, onde a humanidade pode florescer. Então, em suma, saúde planetária é essa ideia de uma saúde da civilização humana e do Estado, né, essa saúde dessa civilização humana em confluência aí com os sistemas naturais dos quais ela depende. E aí entra muito a ideia da saúde ambiental, não é? Conta um pouquinho pra gente aí, por favor, Rê, sobre esse conceito aí. Exatamente. Esse é um tema que eu descobri não tem tanto tempo, então assim, tenho
estudado um pouquinho sobre o assunto e tenho ficado cada vez mais surpresa sobre a amplitude que ele tem, né? E sobre a própria história que existe por trás da construção desse conceito, né? Então, existem relatórios aí da década de 60 e 40, na verdade, que já falavam sobre o assunto, relatórios que inclusive foram referência para a construção da Conferência de Estocolmo, então, assim, relatórios que foram base para a construção da sustentabilidade como a gente a conhece hoje. E já se falava nesse conceito que é razoavelmente pouco falado, né, que é essa saúde ambiental. Então, para além do que às vezes pode dar a entender de que é uma saúde do planeta, né, quando se fala ali de saúde planetária, mas é de que forma que o ambiente ele interfere na saúde das pessoas, né? Eu acho que ficou, para mim pelo menos, ficou muito mais claro quando eu comecei a pensar isso, né? Assim, dessa forma, de que forma que o ambiente ou as questões ambientais ou a estrutura da sociedade interferindo no ambiente pode levar a interferências na saúde das pessoas. E, obviamente, isso está relacionado com a saúde ocupacional também, então por isso que está dentro desse contexto, né, desse tema que a gente está conversando hoje. Então, por exemplo, tem muitas questões que hoje a gente consegue ver na prática, diversos pontos onde a gente percebe justamente a modernidade ou essas crises ambientais hoje interferindo. Então, por exemplo, quando a gente fala de questões de saneamento, por exemplo, né, é algo que interfere diretamente em aspectos sociais da vida humana, mas que tem consequências muito claras na saúde dos indivíduos também. Então tem diversas doenças que estão relacionadas às questões de um saneamento precário, né? A gente pode falar também, por exemplo, de questões de exposição das pessoas a agentes tóxicos. Então, assim, existem as questões de agrotóxicos, por exemplo, existem questões relacionadas ao uso de outros componentes químicos em diversos, até aditivos alimentares mesmo, que vem trazendo consequências na saúde das pessoas. Hoje, felizmente, né, existe um movimento grande para, inclusive, melhorar a rotulagem dos alimentos, para que exista uma consciência maior na questão do consumo. Questões de poluição atmosférica também é um outro ponto, né? E aí um dado importante aqui, né? Existem 7 milhões de pessoas que morrem prematuramente todos os anos devido à poluição do ar. Então, olha só, é muita gente e sobre um assunto que às vezes, né, a gente acha que não está aí tão presente no nosso dia a dia, apesar da gente estar aqui vivendo num ambiente urbano, né? Eu estou falando da gente que está aqui, eventualmente a gente não leva em conta, mas a quantidade de doenças que são causadas relacionadas à poluição. Então a gente tem pneumonia, doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva, até o próprio câncer de pulmão. E isso tem causado esse impacto tão grande na saúde da população. Ô Rei, eu acho uma coisa, isso que você levantou, nesse ambiente urbano, né, não tem como a gente falar de saúde ambiental sem pensar nas cidades. A gente tem um dado, né, que mostra que em torno aí de 3 a 4% da superfície da Terra é composta ali de um ambiente urbano, de cidades. Só que, ainda assim, apesar de ser muito pouco essa área, né, muito pequena essa área, a gente está caminhando a passos largos para que mais da metade da população mundial esteja morando em cidades. Né? E apesar desse espaço pequeno, de ser um pequeno território comparado a toda a dimensão do planeta, as maiores pressões por alimento, por produtos, tudo vem das cidades. Né? Então você depende de uma área rural, por exemplo, gigantesca para suprir uma cidade que teoricamente é um ambiente pequeno. E aí o que acontece? Você vai acumulando ali, você vai juntando pessoas dentro das cidades, você tem ali densidade demográfica muito, muito alta e, consequentemente, você começa a elevar os riscos de problemas de saúde e de segurança também, né? Justamente por ter também todas essas pessoas juntas. E aí eu queria escutar de você o seguinte, porque um dos pontos que a gente vê quando fala de saúde ambiental que é um pouco negligenciada muitas vezes, é porque a tendência é que a gente olhe de forma reativa para as questões. Só que a saúde ambiental ela pode ser pensada para a gente ter uma postura propositiva, da gente criar ambientes propícios até mesmo nas cidades, ali com um meio ambiente mais equilibrado, que vai melhorar a saúde dessas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que tem muitos aspectos aí que a gente poderia trazer, né?
mas esse aspecto aí da promoção da saúde através, né, da melhoria do ambiente nas cidades, por exemplo, é um dos aspectos interessantes. E aí de que forma, né, que por exemplo você tem um ambiente que tenha mais árvore, né, um ambiente mais arborizado, que vai então efetivamente interferir, inclusive na qualidade do ar, no calor, né? Olha no o ar-condicionado, né? O ar-condicionado natural, né? Isso já existem dados que demonstram isso, né? Que cidades mais arborizadas, elas têm um clima mais ameno, né? Então isso é muito fácil de perceber, né? Que isso é real. Como que existe nas grandes cidades do mundo, eu já vi algumas reportagens aí de cidades que constroem aqueles parques gigantescos, né? Que permitem que a população vá ali, passe um momento ali num contato um pouco maior com a natureza e ao mesmo tempo, até a questão da saúde mental que está envolvida nesse contato com a natureza, né? Mas que ali as pessoas então têm acesso ali a um ar, né? Um ambiente mais agradável, têm acesso ali a esse contato não só com a própria natureza biológica, vamos pôr assim, né? Desculpa, não estou usando o termo certo, mas que também, inclusive, espaços de convivência que dentro desse ambiente eles se tornam mais agradáveis, né? Aqui, mesmo em Belo Horizonte, a gente tem um bom exemplo, né? O próprio Belvedere ali em Nova Lima, a construção daquele tanto de prédio ali naquela localidade, como que afetou o clima, o microclima aqui de Belo Horizonte, né? Então, afetou a questão dos ventos e tudo mais. Então, mudou muito realmente a temperatura aqui de Belo Horizonte. A cidade se tornou uma cidade um pouco mais quente por causa disso. E a gente pode achar que isso não tem tanto impacto, mas a cada ano que passa a gente vê ondas de calor cada vez maiores na Europa, por exemplo. E só agora em 2022 foram milhares de mortes associadas ao calor, né? Então, tudo isso realmente a gente pode não perceber, mas vai impactando a nossa saúde, vai tirando um pouco da nossa qualidade de vida, né? E consequentemente, isso vai gerando, mesmo que ainda incipiente, com os dados incipientes, mesmo ainda de uma forma um pouco indireta e sem uma percepção direta nossa, isso vai gerando uma pressão sobre o sistema de saúde, por exemplo. Vai gerando uma demanda por gastos, né? Então, tudo está atrelado no ponto de que, muitas vezes, se a gente pensar no meio ambiente, em cuidar do meio ambiente, isso pode já gerar impacto positivo aí para a nossa saúde, né? Exatamente. Eu também estava lendo alguns dados sobre a quantidade de mortes causadas por consumo de água contaminada, o que também é um outro número, assim, absurdo, assim, né? Só em 2018 o Brasil registrou 3.700 mortes causadas por doenças diarreicas agudas, sendo aquelas associadas, né, na maioria das vezes, justamente a um saneamento inadequado, a uma higiene insuficiente, e como que isso cria um outro conceito também interessante, que é dessa vulnerabilidade em relação à saúde ambiental. Então tem determinados públicos que justamente por questões de menor acesso à educação, a saneamento, alimentação, começa a entrar num quadro de vulnerabilidade ainda maior por causa dessas questões. Então, assim, e a gente observa que geralmente são os mesmos públicos envolvidos, né, nessas questões de vulnerabilidade. Então, quando a gente falou ali, né, do racismo climático, eu tenho certeza que existe, né, uma associação também aqui grande, se a gente for comentar sobre um possível racismo aqui no sentido de qualidade de vida do que diz respeito a essa saúde ambiental, né? A gente vai ver que provavelmente existe uma associação grande nesse sentido também. Existem outros aspectos, né, assim, que são interessantes, e que, por exemplo, o consumo desenfreado, né, que acontece aí nas grandes cidades, como que isso também acarreta uma geração de resíduo muito maior. Esse resíduo não sendo bem acondicionado, não sendo bem direcionado, vai levar à criação de ambientes onde a proliferação também de animais que transmitem doenças também vai acontecer de uma forma maior e pode gerar também ali dentro desse ambiente uma série de questões, e fora outras que a gente vê, né? Então hoje a gente tem aí dengue. Quem que causa dengue? É o mosquito, né, o Aedes, que se prolifera justamente onde tem água parada, que é justamente onde tem às vezes aquele lixo ali que consegue reter a água da chuva, e que tem ali, a gente está aí vivendo nesse momento, né, uma epidemia de dengue aqui, associada a isso, a chikungunya e a zika, né, que estão aí também paralelos a isso. A gente pode dizer até que a Covid, de certa forma, também
está associada, né? A gente viveu uma pandemia aí, felizmente vivemos aí agora já, né, um manifesto de que realmente houve o fim dessa emergência em relação à pandemia, mas ao mesmo tempo foi uma doença que a gente pode falar que está associada a essa questão da saúde ambiental, né? Não, com certeza. E a gente vai caminhando, né, você já trouxe pra gente aí questões de saneamento, questões de resíduos, questões de doenças endêmicas, e a gente vai chegando, né, se a gente for analisando, são N consequências, né, e impactos que não pensar na saúde ambiental sob essa perspectiva, né, de como que o meio ambiente impacta a nossa saúde, a gente pode chegar inclusive a falar dos desastres. Muitos desastres naturais hoje eles são agravados pelas ações das pessoas, do ser humano. E isso também está muito atrelado nessa lógica da saúde ambiental, né? Como que a gente cuidar do meio ambiente evita também, a gente pode mitigar a severidade, a probabilidade de acontecerem desastres naturais, né? E que a tendência é que eles aumentem. Como que a gente pode mitigar isso? Então pensar também nessa perspectiva acho que é um ponto interessante. E aí eu acho que um outro ponto interessante é que isso cria, você já trouxe na verdade, desafios grandes para diversos setores de atividade que estão atreladas a essa questão, né? Então assim, você estava falando da pressão que isso cria sobre o sistema de saúde, né? Então como que as organizações, né, as empresas que estão associadas a serviços de saúde, de que forma que elas podem, né, colaborar para ter uma ação propositiva em relação a isso, né? Será que elas estão atentas ao fato de que elas às vezes, né, pensam que isso, saúde ambiental, mas isso não é comigo, né? O quanto que na verdade elas precisam estar atentas para serem resilientes a essa pressão que elas vão efetivamente começar a sofrer, se já não sofrem, de realmente ter um ambiente que não tem sido hoje favorável à promoção da saúde, né? Então fica aí a dica, né, para as empresas de saúde para ficarem atentas a isso, de que saúde ambiental é um desafio de sustentabilidade que pode estar aí na agenda deles, porque com certeza já estão vivendo, se não vão viver muito em breve, questões relacionadas a isso. Eu acho que a gente pode até dizer, né, que saúde ambiental ela tá bem na máxima ali de que a gente tem que cuidar da saúde e não da doença. Com vocês, o que estão falando por aí? Bom, e eu acho que a gente pode trazer alguns dados, né, Flavinha? Para falar um pouquinho aí, né? Talvez até trazendo um pouco mais na perspectiva da segurança agora, né? Uma segurança ocupacional. Mas eu vou trazer uns dados aqui e aí eu passo o aperto para você agora, tá? Então vamos lá. Eu tenho alguns dados, né? Eu fiz uma coletâneazinha breve aqui de algumas informações para a gente ter uma noção da dimensão dessa temática. No Brasil, na última década, a gente teve mais de quase 23 mil, né? Talvez um pouquinho mais de 23 mil pessoas morreram em acidentes de trabalho, né? Então, né, particularmente, eu acho isso um número muito grande, né? E além disso, nesse mesmo período aqui no Brasil, o gasto previdenciário de acidentes de trabalho, né, com despesas acidentárias, ultrapassou os 120 bilhões de reais. Quando a gente pega, né, vamos pegar agora então, beleza, sair do Brasil, vamos lá para a Europa. A gente tem dados aqui que mostram que, na média, 3% do PIB europeu ele é gasto com tratamento de lesões e doenças relacionadas com o trabalho. Isso significa um custo anual, né, para a sociedade europeia para tratar essas lesões, essas doenças relacionadas ao trabalho, de mais de 470 bilhões de euros. É muita grana. Por ano. Por ano, imagina. É coisa demais da conta. É muito dinheiro. Então, assim, eu acho que com todos esses números aí que você apresentou, né, Henrique, a gente vê a importância das empresas investirem mesmo na saúde e segurança aí dos colaboradores, dos seus trabalhadores, né? É essencial para a empresa ela oferecer para os seus trabalhadores aquele ambiente seguro para eles trabalharem, porque isso vai ocasionar ali, vai ter diversas vantagens em cima disso. Então, né, quando a gente está trabalhando num ambiente seguro, a empresa ela afeta diretamente a produtividade, então a produtividade é muito melhor quando esse ambiente de trabalho é seguro e saudável, né?
A eficiência também da empresa em relação a isso, ela melhora. E aí se tratando não só internamente, né, mas abrangendo um pouco, fazendo uma abrangência um pouco maior para a comunidade. Né? A Rê comentou aqui das doenças relacionadas à saúde ambiental, na verdade, e aí entrando um pouco nas comunidades, então a empresa, aonde que ela está localizada ali, ela pode afetar ali aquela comunidade. Então, por exemplo, a comunidade ela vai estar exposta aos riscos ambientais daquela empresa, e também da própria atividade da empresa, né? Então, em relação às emissões, enfim. Então, ela pode afetar aquela comunidade ali ao redor dela. Então, é muito importante que ela tenha esse investimento em saúde e segurança para propiciar esse ambiente mais seguro e saudável para os seus colaboradores, né? E aí, eu trouxe aqui as vantagens, mas falando um pouco das desvantagens de se não investir em saúde e segurança, a gente está falando de vidas. Né? Então, acho que não tem como a gente mensurar ali, eu falo financeiramente, um custo de uma vida. E, além disso, tem a questão também do próprio dano à imagem da empresa. Né? Então, assim, é muito difícil quando uma empresa ela tem, vamos dizer assim, que ela tem um filme queimado em relação à saúde e segurança, ela tem esse dano à sua imagem, é um pouco difícil dela conseguir reverter esse cenário. Né? E aí, trazendo um pouquinho aqui para os desafios da sustentabilidade dentro dessa temática, eu acho que assim, toda empresa, independente da atividade ali, do porte, ela tem as atividades, ela oferece aos trabalhadores algum tipo de risco na saúde e segurança ocupacional, né, uma atividade administrativa que seja, por mais simples que ela seja. A gente está aqui, por exemplo, dentro da Ambipar Green Tech, a gente tem os riscos aqui ocupacionais dentro das nossas atividades. Mas é claro que em algumas atividades, em alguns setores, esses riscos eles são maiores. Então, por exemplo, as empresas, né, a gente tem aqui alguns dados que são bem interessantes, as indústrias, as empresas que elas oferecem um maior risco ocupacional são as indústrias do petróleo e gás, a própria indústria, né, a mineração, o setor de transporte, de logística, indústria química, a indústria da construção, por exemplo, é uma das que mais tem acidentes de trabalho registrados. Então, esses daí eu acho que são os maiores, as empresas, os setores, né, que oferecem o maior desafio aí relacionado a essa temática. Ô Flavinha, é tão verdade isso daí que a gente trabalha muito com esse estudo, né, de desafios aqui na nossa consultoria e tal, desafios da sustentabilidade para o setor. Então chega uma empresa para fazer algum trabalho com a gente, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Fazer essa análise setorial. E é impressionante como que saúde e segurança é cartinha carimbada. De muitos setores, de muitos. Então, assim, é uma coisa realmente impressionante. Realmente. E aí, entrando um pouco mais detalhadamente aqui no assunto, gente, eu acho que um dado importante também interessante da gente trazer é alguns dados aqui do Ministério Público do Trabalho. Então, as maiores multas, né, que o Ministério Público do Trabalho aplica são relacionadas à saúde e segurança ocupacional. Então, por exemplo, a falta ali de medida de proteção contra as quedas, a falta dos próprios EPIs dentro das empresas, né? Então, os equipamentos de proteção individual, os programas também de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a própria realização daqueles exames médicos periódicos, né? Os ASOS, enfim. Então, a gente tem uma gama aqui de indenizações, de multas que são aplicadas às empresas, e aí a maior parte são relacionadas a essa parte de saúde e segurança do trabalho. Né? E um aspecto que eu tô, assim, né, para jogar lenha na fogueira, né? O quanto que também o indivíduo ele tem que estar atento a isso, né? Porque a gente está falando aqui sobre a perspectiva da empresa oferecer segurança para o colaborador, mas quanto que o indivíduo também tem que estar atento a esse autocuidado, né? Então, porque na hora que você falou do EPI é que eu pensei nisso, né? Quantas vezes a gente não vê empresas que realmente oferecem EPI para o colaborador, mas que ele não quer usar nem a pau, né? Tem que ter aquela cultura ali dentro da empresa e a própria pessoa ter essa conscientização, né? Tô utilizando aqui esse equipamento, por mais que o que eu vejo às vezes muito nas consultorias que a gente dá aqui, na hora que a gente vai entrevistar os colaboradores, eles falam, mas me incomoda utilizar. Então, assim, tem que ter essa conscientização do quanto é importante a utilização desses equipamentos para a promoção ali, para você se sentir seguro e desenvolver uma atividade segura também. E eu acho que tem um ponto interessante para completar também,
botar uns gravetinhos nessa fogueira. Não vou falar que é lenha, não, mas a gente trabalha com essas referências, né? O GRI, por exemplo, para quem não conhece, GRI é uma das principais referências aí para elaboração de relatórios, né, de sustentabilidade e tal. Tem um dos pontos de divulgação, né, de disclosure do GRI, quando a gente vai falar sobre saúde e segurança, que questiona se as empresas elas oferecem formas e mecanismos dos próprios colaboradores de se negarem a fazer algum trabalho se eles considerarem que o trabalho não está seguro, né, e de atentar a empresa para que ele está com falta de segurança. Então, assim, realmente, a gente tem, acho que, talvez 3 lados aqui, né? Tem a empresa que trabalha e oferece a saúde e a segurança para o seu colaborador com práticas, com ferramentas, com, né, instrumentos, equipamentos, etc. Tem o colaborador que ele também tem que estar disposto a assumir esses equipamentos, assumir tudo isso que lhe é ofertado, essa cultura. E tem também, eu acho que esse lado que é um pouco delicado e talvez um pouco mais obscuro, que é a empresa, né, essa cultura de segurança que você comentou, né, Flavinha? A empresa, ela dá uma segurança psicológica, né, uma segurança mental ali para o seu colaborador poder fazer esse tipo de denúncia e falar assim, empresa, nesse seu processo não está seguro. E tudo bem, a empresa vai olhar e falar assim, nossa, legal, obrigado, vamos consertar. Às vezes o colaborador fica com medo de ter uma represália, né? Então até que ponto que existe essa maturidade nesse relacionamento empresa e colaborador, né? E eu acho que um ponto muito legal que aí a ISO 45001, que trata ali do sistema de gestão de saúde e segurança traz, que é esse direito de recusa que o trabalhador tem que ter. Então, se ele de fato ele vai começar uma atividade, ele identificou ali que aquela atividade oferece algum risco para a saúde e para a segurança dele, a empresa é obrigada a aceitar ali que ele se recuse a realizar aquela atividade. Então, isso é um ponto interessante que a ISO 45 traz também. Um outro ponto que agora, né, eu acho que está muito forte também, e o quanto que isso entrou forte nas empresas como a saúde ocupacional, é a questão da saúde mental, né? Sim. De que forma que as empresas estão se ajustando para oferecer um ambiente de trabalho que seja saudável mentalmente para aquele colaborador, né? E a gente viveu aqui durante a pandemia uma epidemia de questões ligadas à saúde mental, né? Um lado aí eu não vou... Vivemos e estamos vivendo, né? É a nova epidemia. Verdade. Mas algo que eu vou dizer que é positivo, mas assim, no sentido, lógico que no sentido de ter melhorado, né? Mas que é deixar de ser um tabu o se falar da saúde mental, né? Isso aí foi algo que antes não se falava, antes da pandemia era muito raro a gente ver a empresa tratar do assunto ou o colaborador se expor quando ele percebe ali uma necessidade. Hoje não, né? Hoje, de forma geral, não vou dizer que também está 100%, mas de forma geral, as empresas têm criado mecanismos ou têm aberto portas para que o colaborador se manifeste também quando ele se sente ali sob uma pressão, ou sob um estresse, ou sob, né, o burnout, né? A nova onda aí, né? Infelizmente. Mas assim, a gente viu muito dentro dos nossos clientes aqui também esse apoio psicológico aos colaboradores dentro das empresas, sabe? Então, a disponibilidade de psicólogos, que sejam terapeutas, enfim, para esses colaboradores terem esse apoio psicológico, né, em algum momento de depressão, que seja no burnout. Então, assim, eu acho que é um ponto, realmente é uma temática, a saúde mental foi uma temática que, com a pandemia, ela cresceu bastante, mas eu vejo com bons olhos, assim, que as empresas, elas estão, de fato, enxergando isso e oferecendo um apoio ali para os colaboradores também. E fica o compromisso aí que eu acho que saúde mental é um tema aí que merece, inclusive, um episódio próprio, né? Merece demais. A gente fala muito de saúde e segurança, aí saúde mental, a gente tá vendo, igual vocês comentaram, como que tá se dissociando, a saúde mental tá se transformando num tema à parte. Então fica esse compromisso mesmo. E aí eu acho que a gente, né, é importante isso, a gente vê o quanto que essa temática impacta, né, os negócios, impacta as empresas. Para finalizar, vamos à coluna e por falar em impacto.
E por falar em impacto, Flavinho e Rê, né, nessa parte aqui que a gente fala um pouco dessa jornada da sustentabilidade nas empresas, né, que a gente traz aí processos, ferramentas, práticas, eu acho que é interessante a gente levantar aqui o quanto que a tecnologia ela pode ser uma aliada nesse combate, né, na mitigação aí de acidentes e incidentes. A gente tem exemplos, eu vou trazer 2 aqui breves, assim, mas se vocês quiserem citar outros, podem também. O quanto que a indústria do aço, né, as siderúrgicas, por exemplo, elas estão investindo em maquinários e, né, inteligência artificial e tecnologia para tirar as pessoas da linha de frente, né, que lidam ali nos altos fornos, né, nesses equipamentos aí de alto risco para as pessoas. E também como que mineradoras, por exemplo, e outros setores que também usam muito veículos, né, veículos pesados, têm usado veículos autônomos, né, quase que um videogame. Então a pessoa fica ali na salinha controlando o caminhão à distância, para reduzir justamente esses riscos, né? Então só alguns exemplos para mostrar como que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada. É uma aliada, né? E aí fica também, por outro lado, né, o contraponto de pensar como que a empresa também está lidando com esse processo de substituição do homem pela máquina, né? Assim, se ela está se preparando para capacitar talvez esse profissional para assumir outras funções ou não. Então, assim, não é o assunto. Nós estamos polêmicos aqui, hoje. Hoje a ideia é só levantando aí, porque ao mesmo tempo que às vezes eu resolvo uma questão ali de saúde ocupacional, eu crio um problema social ali em ter demissões em massa, né? Então, o que também não vai ser bom para a saúde de ninguém. Então, de qualquer forma, é um ponto que, assim, eu acho que é legal que mostra que, assim, não existe uma solução pronta, né? Assim, não existe uma saída fácil que vai resolver, né, todos os problemas, né? Sim. Existem soluções, mas que precisam ser trabalhadas em conjunto, né, observando o contexto onde ela está sendo inserida, para que se alcance ali um resultado e um impacto realmente positivo, né? Beleza. Você quer contar um pouquinho dos casos ou eu conto? Pode ir, Flavinho, ainda mais que a Rê levantou a corda, né, para apertar. Ela tá assim hoje. Vou passar esse aperto para você. Então vamos lá, eu trouxe alguns cases aqui para contar para vocês como que a tecnologia ela pode ser uma boa aliada ali na prevenção, no combate aos acidentes de trabalho. Então a gente tem alguns cases na mineração, por exemplo, eles estão investindo, né, há algum tempo em caminhões autônomos. Então a gente não tem, como o Henrique comentou, a gente não tem uma pessoa ali dirigindo dentro da cabine do caminhão, a gente tem a pessoa que ela vai ficar fora, né, ela vai ficar controlando ali, então, esses caminhões autônomos. E isso daí diminuiu bastante o número de acidentes. Então a gente tinha alguns acidentes relacionados, por exemplo, ao atropelamento dentro das minas. Então isso reduziu bastante esse número de acidentes. Em relação também, por exemplo, a essa questão dos carros autônomos, né? A gente tem empresas que estão investindo nesses carros autônomos também, então desenvolvendo esses carros, né? Utilizando uma tecnologia avançada na prevenção de acidentes também. E aí dentro da siderurgia, que eu acho que um caso importante da gente tratar aqui, é que algumas indústrias também da siderurgia, elas implementaram alguns robôs que eles substituem o que alguns operadores ali nas atividades faziam de forma manual, então colocaram robôs para desenvolver essas atividades. Então isso também aí gera, né, tem uma prevenção ali relacionada aos acidentes de trabalho. Então assim, por um lado a gente vê, né, a vantagem aqui de se implementar, de se automatizar esses processos relacionados a essa prevenção, mas de fato a gente tem um pouco dessa polêmica que foi o que a Rê citou aqui em relação a essa substituição da mão de obra. E aí, assim, a minha opinião é que aí até aproveitando aqui o gancho para a gente puxar um pouquinho do relatório aqui do Fórum Econômico Mundial, que ele foi publicado recentemente, né? Eu acho que as profissões elas estão mudando um pouco de foco, né? Então eu acho que assim, as empresas não tem como a gente fugir da tecnologia, dessa questão da automatização dos processos. É um ponto que não só a gente previne os acidentes, mas também a gente aumenta a eficiência ali do processo, né? Consegue produzir mais.
Mas também eu acho que as empresas precisam de fato trabalhar ali na requalificação desses trabalhodores, para eles serem reinseridos no mercado, ou que seja na própria empresa, que seja, por exemplo, para controlar o caminhão ali que foi, né, autônomo, por exemplo. E eu acho que é aquele ponto, né, Flavinha, que quando o meu filho, que hoje é criança, estiver entrando na faculdade, acho que metade das profissões que existem hoje não vão existir mais. Não vão existir mais. Vão ser coisas novas, né? Então, exatamente. A gente tem que ter essa resiliência, né? As empresas têm que ter essa visão aí de longo prazo também para conseguindo se adaptar, né, à realidade. E aí acho que um dado interessante da gente trazer aqui em relação ao relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele fala sobre o futuro dos empregos de 2023. Então ele fala que, né, ele sugere, na verdade, que 1/4 dos empregos nos próximos 5 anos, que representa 23%, eles vão mudar. E aí vai ter um crescimento de 10,2%, porém vai ter um declínio também de 12,3%, que aí a gente mostra que essa questão da automatização dos processos, então de fato essa automatização está declinando mais o número de empregos do que, né, crescendo. Então esse número ele a gente toma um pouco de susto aqui com ele, mas de fato a gente tem que trabalhar, né? As empresas têm que trabalhar nessa requalificação, na capacitação, desenvolvimento de outras habilidades desses trabalhadores. Que fique claro que eu não sou contra a automação, não. Assim, eu gosto muito de tecnologia, acho que traz muitas vantagens, mas é isso. Acho que a gente está aqui, inclusive, para isso, né? Para colaborar, para que as empresas percebam o impacto positivo que ela pode ter também na vida das pessoas na hora que ela oferece uma possibilidade de qualificação também. E fica a dica. Alô Brasil, a gente tem o potencial de crescer muito com empregos na economia verde, né? Então, coisas novas aí, sustentáveis. Então, vamos abrir o olho aí, pessoal. Então, pessoal, agora é hora de dar tchau. Queria agradecer aí a Rê, a Flavinha, né, por estarem aqui comigo para a gente falar um pouquinho dessa temática. Reforçar novamente, pessoal, né, queremos escutar de vocês, né, o que vocês estão achando, discordâncias, comentários, né, a ideia é sempre trazer o que vocês estão pensando e falando aqui também para a conversa, né, com os nossos convidados aqui. E é isso, né? Algum comentário final, Flavinha, Rê, alguma coisa que queiram deixar aí para os nossos ouvintes? Eu queria agradecer, né, a oportunidade aqui do Fala ISD. E aí, se tiverem alguma dúvida, igual o Henrique mencionou, pode mandar para a gente, que a gente está aberta aqui a responder, esclarecer qualquer dúvida. Lembrar que o podcast pode ser encontrado na página da Ambipar Green Tech, na aba Educação. Então lá você vai conseguir ter acesso a todos os episódios, assim como tem um canal de comunicação direto com a gente. Então não deixem de nos procurar também lá na nossa página. Isso aí é ambipargreentech.com.br, na aba Educação. É isso aí. Obrigado, valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.